Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, NRF 2025, direto de Nova York fazendo a cobertura, esse evento incrível que acontece anualmente aqui. Hoje eu trouxe um convidado super especial para contar pra gente de um assunto, acho que até pouco falado aqui na feira, né, que é loyalty. Tem bastante coisa, mas acho que tem bastante coisa para aprendermos aqui. Antes de a gente começar esse bate-papo incrível, queria agradecer aí o pessoal do time do Bora Varejo que está proporcionando essa cobertura diretamente aqui de Nova York, os patrocinadores aí Stone, Tecla T, JHSF e Contrip. Bora lá conhecer esse ídolo, meu querido amigo, grande Sodré, Thiago Sodré. Obrigado pelo convite, você aqui. E, pessoal, prazerzaço estar aqui. Obrigado, Guilherme, Leandro aqui de co-host. Para quem não conhece, o Clube Casa é uma das principais plataformas de relacionamento do setor da construção civil. Então, a gente faz toda a questão de intermediação, experiência também do cliente, mas o nosso business no final, a gente tem o que a gente envelopa, mas o nosso business, nós somos um programa de incentivo e fidelidade segmentado. E o que é mais interessante, eu tô há 10 anos vivendo Loyalty Program, bonito pra caramba, né? Que nome belo, né? Mas programa de fidelidade é o desafio que as empresas têm, principalmente B2B. Porque quando a gente vai para um programa B2C, você tem vários programas que são muito bem trabalhados. Então, lá atrás, o Múltiplos fez um trabalho pioneiro, aí você tem o Alivelo, o BR Mania, você tem esses que são mais de massa, e você tem alguns programas que são mais simples, mas que estão no dia a dia também do Starbucks, que é um dos grandes cases hoje mundiais, é o do Starbucks. Mas quando você vai para um programa onde ele é B2B, onde é uma empresa comprando de uma empresa, você tem uma dinâmica, uma mecânica e uma jornada um pouquinho diferente. Então, a forma que a gente vai criando um incentivo e vai desenvolvendo naquele usuário o interesse de querer converter, ele é totalmente diferente. Então, é o que eu vou tentar falar hoje, tentar desmistificar o principal desafio, né, da construção de um programa B2C para um programa B2B de loyalty. Porque eu já vou antecipar uma das palestras que é um dos conteúdos da NRF. Eu vim o ano passado, mas eu já participo de vários eventos há muitos anos, e as pessoas sempre estavam ali, será que eu monto, não monto? E uma das palestras falou assim, cara, não é mais se monta ou não, é como você vai operar, porque o montar já não dá mais. Não dá para discutível, né? Não é mais discutível. Então, esse ano, literalmente, é um tema que não é mais discutido na questão do quanto que ele é viável ou não. Então, e sim, qual plataforma, qual mecânica e de que forma você vai gerar esse valor no seu cliente. Então, é um pouquinho. O Clube Casa, a gente tem aí 35 mil escritórios de arquitetura, são mais de 1.000 varejistas que fazem parte. A gente tem um objetivo agora, nosso 10º ano, alcançar no mesmo ano 2 bilhões de reais transacionados. Então, é bastante história que a gente tem para contar aí. Sempre focado mesmo em construção. Ou é a cadeia completa da construção? A gente fala que a gente começou, o clube nasceu de uma forma super despretensiosa. Acho que as coisas despretensiosas dá ainda mais escala, né? Então, eu era do setor de bebidas, meu pai tem uma marmoraria, e ali a gente foi de uma forma sem querer, para ajudar ele com um grupo de amigos, ele vendia mais e tinha mais resultados. Então, eu comecei a inserir um pouco da estratégia de experiência do cliente, que eu nem sabia o que era isso, de trade marketing, eu nem sabia o que era isso, de live marketing, eu nem sabia o que era isso, de uma forma mais empírica, num setor que era hiper tradicional. Então, a gente começou a fazer pequenas ativações de eventos, marca, a gente começou a fazer ações um pouquinho fora do dia a dia ali que existia
no setor. E a gente falou, tá, legal fazer tudo isso, mas como eu traqueio tudo isso? E aí que nasceu a questão do fidelidade. Já existiam diversas associações que faziam isso, e a gente foi uma das pioneiras em uma questão de não ser uma associação que tá lá só para gerar o benefício para o setor, mas sim parametrizar, medir para poder dar um resultado para o varejista. Então a gente uniu um marmorista, um móveis planejado, um revestimento, que não são concorrentes entre eles, para eles fazerem simplesmente uma organização de lead. Então a gente não é uma empresa que prospecta lead para o cliente. Na verdade, a gente organiza o lead entre os varejistas de diferentes segmentos da construção civil. Então, a gente tem mais de 40 segmentos que são os nossos clientes, todos da construção civil. Então, quem compra vidro, compra também revestimento. Quem compra revestimento, compra também marmoraria. E a gente conseguiu parametrizar isso e a gente ajuda esse lojista falando, olha, esse cara tem uma obra ativa, mas ele não comprou marmoraria ainda, fala com ele. Mas quando a gente foi entender que o cliente final, a cada 7 anos, 10 anos muda de casa, e um escritório de arquitetura na média do Brasil tem em torno de 12 projetos, ou seja, o LTV... São 12 projetos por ano? A gente tem uma pesquisa de 2 anos atrás, com 438 escritórios de arquitetura, a média deu 12 projetos, a média, né? Tem uns que fazem 40, 50, tem um cara que faz 1, 2. Então você aumenta o LTV em quase 30, 40 vezes só olhando o canal diferente. E aí teve uma frase que me marcou muito, é muito legal participar de iniciativas como essa, que era assim, se você não é um produto recorrente, invista em um canal recorrente. Então meu pai vendia mármore e gerava um puta investimento para um cliente que comprava dele a cada 5, 6 anos, enquanto um escritório de arquitetura tem lá os seus 6, 7, 10 projetos no mesmo ano. Então a gente só virou... o exercício continua o mesmo, a paixão continua a mesma, a gente fez um processo um pouquinho mais detalhista e começamos a desenvolver um canal que é o arquiteto. Então a gente aumentou o LTV num setor que não tem LTV e a gente brinca que a gente construiu uma carteira recorrente, né? Até porque assim, por mais que sejam 12 projetos anuais, que fossem como média, esses projetos eles são executados ao longo de um ano e meio, ou seja, perfeito. Tem uma relação além da entrega do projeto versus a entrega da casa pronta. Com certeza. E sei lá quantos itens deve ter uma casa, imagina. Bastante. Imagina como é que essa... Eu achei essa sacada sensacional e eu fiquei com uma curiosidade, certo, né? Porque basicamente aí o que você fez quando você conectou a arquiteto foi trazer essa recorrência, mas você também meio que dá uma organizada ali no mercado, né? Porque você falou, ele compra de uma marmoraria, compra os itens em diferentes lugares, não são concorrentes, você conecta todo mundo e aí você movimenta um ecossistema que faz parte ali do ecossistema Clube Casa para meio que concentrar as compras no mesmo lugar. Quanto que você impacta no faturamento de um varejista? Você tem esse dado? Vou te dar um exemplo. Hoje você tem um setor Anamaco, né? Dá em torno de 200 bi construção civil. Aí quando você vai para um Arc Decor, você vai para em torno de 40 bi. Então a gente tá aí com o seu 1,5 indo para 2 bi no mesmo ano, né? Que esse é o objetivo desse ano. Então quando começa a entender isso, a gente já tem uma fatia do mercado relevante, mas eu acho que a maior força, ele não é tanto só a intermediação, ele foi um insight, todo ano tem uma palavra-chave no clube, né? E quando a gente começou a desenvolver esse negócio, nasceu no Grande ABC, a gente percebeu que o arquiteto, ele tinha obra em vários lugares. Então ele era do Grande ABC, mas o cliente dele era de Santos, era de Alphaville, e já existia, eu não inventei a roda. Eu peguei a roda e deixei ela mais bonitinha. Então eu trouxe uma visão mais profissional para um setor super associativo. E aí você tem hoje no Brasil 300 pequenas associações que fazem exatamente o que eu faço. Ou acham que fazem, né? Uhum. E aí, essas associações fazem eventos entre elas, fazem premiações entre elas e de uma forma centralizada ali naquela região. Mas elas não se comunicam entre elas. Então, o profissional, quando ele chegava em Santos, ele tinha uma outra tratativa lá, ele tinha uma outra mecânica para comprar nas empresas de Santos. Quando o cliente dele é em Campinas, aí era uma outra associação que essas lojas pertenciam. Então ele acabava não tendo um processo de educação. Você meio que criou uma linguagem única para o arquiteto em diferentes regiões. E aí no segundo... E organizou também, né? Sim. E aí no segundo ano do clube, eu tive um pouco essa visão e a gente pôs a palavra unipresença. Porque eu percebi que você não tinha que cadastrar
Você não tinha que olhar o endereço do escritório do cliente, do arquiteto. Você tinha que olhar a origem da compra dele. Então, se ele está comprando em Campinas, não importa se ele é de Santos. A gente no Clube Casa considera ele como arquiteto de Campinas. E isso mudou o game de um jeito absurdo. Porque a gente começou a escalar... A entrega vai ser local, né? Porque vai ser local. Os fornecedores são locais. E aí, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a escalar pra caramba, porque o próprio profissional que começou de Campinas, a gente não tinha nenhum cliente em Campinas, vou dar um exemplo. E aí ele mesmo fala, Thiago, pô, tem uma loja XYZ em Campinas, pô, tem tudo a ver você falar com ele, levar sua metodologia pra lá. Então, os próprios profissionais começaram a nos conectar com seus fornecedores, e aí a gente foi escalando porque eles viram que a gente não era só local. Então, o Clube Casa hoje também a gente pode dizer que é uma rede de duas vias, né? Então você conecta, você entrega grandes, você conecta os arquitetos com as revendas. Com as revendas e as revendas com os arquitetos. Exato. E você consegue, inclusive, fazer uma curadoria desse trabalho do que você está entregando. Então, você tem mais ou menos lá o tipo de produto que ele está comprando, o que ele gosta, as lojas que ele gosta, os tipos de profissionais que tem a ver com aquela característica, porque tem perfis na construção, tem. né? A, B, C, D, como é que é isso? A gente fala que tem 7 personas. Você tem um arquiteto que ele é o recém-formado e ele tem um tipo de projeto, até o arquiteto que ele é uma assinatura, que ele... Então ele passa por várias fases na jornada empreendedora dele. Qual que é o perfil do Clube Casa E hoje? você tem o grande ali, que é o cara que ele já tem uns 5 anos a 10 anos de formado, ele não tem mais só 1 a 2 assistentes, está começando a montar um escritório para 5, 10, e ele já começa a se ver como uma empresa. Então esse é o cara que a gente começou principalmente. E aí a gente foi um dos maiores, os maiores acertos que o Clube Casa teve. Quando eu faço estudo de casos, principalmente de mercado e personas, eu vejo quanto que as empresas mudam suas personas, mas não continuam vendendo para quem eles vendiam. Então, é muito fácil eu remontar minha estratégia, refazer um rebrand, construir um posicionamento novo, e eu esquecer o cara que estava comigo. Então, quando a gente foi fazendo um movimento, a gente foi entendendo muito claro quem é o cara que a gente quer vender hoje, isso há 10 anos atrás. Era o cara que não ganhava nenhum benefício em nenhuma outra plataforma. Porque já existiam várias associações que davam seus benefícios. Então, o que adiantava eu chegar nesse cara que tinha um monte de prêmio já, se ele estava feliz lá, por mais que o prêmio não era legal? Então, a gente foi para um primeiro momento que era o cara que era... Ou ele era um iniciante, ou um cara que estava muito tempo no mercado e não era negligenciado, principalmente. E aí a gente começou a dar valor para ele. Aí, quando a gente fez uma segunda camada, a gente desenvolveu várias ferramentas para esse cara se empoderar empresarialmente. Então a gente é autor de um livro que chama Arquiteto Empreendedor, foi best-seller pela Publish News já, super bacana, e é o maior case de gestão para escritório de arquitetura. Então isso foi uma coisa que foi uma outra camada. E aí quando a gente começou a desenvolver algumas experiências assinadas, que no nosso catálogo, que aí eu já entro um pouquinho no negócio do B2B, a gente sempre teve muito claro que a gente não ia se conectar a nenhuma plataforma de produto, que é muito fácil montar um programa de loyalty, de fidelidade. Você simplesmente faz um catálogo já pronto, pluga e lança para o mercado. E aí esse catálogo não tem identificação com o seu cliente, não tem paridade. Qual que é a merda da paridade? Eu tenho lá que esse iPhone está lá para resgatar, eu sei exatamente quanto custa esse iPhone. Ou seja, meu cliente sabe exatamente quanto que eu estou gastando para beneficiar ele. Então. E o grande business, principalmente do B2B, ele tem uma percepção que você está entregando algo muito maior para ele, e aí você está gerando valor. Daí vem as suas entregas com experiência, né? E aí a gente sempre... Então, quando a gente começou a se desenvolver, e aí a questão do catálogo, a gente sempre teve catálogo assinado. Desde o início, a gente nunca plugou no catálogo pronto. Por mais que é muito, muito mais fácil operar o business desse jeito. Então, você pegar uma Magazine Luiza, cara, eles têm já umas integrações incríveis que você consegue... já fazer o cara ter um marketplace com pontos, né? Então a gente sempre tem um catálogo próprio, que sempre foi... E aí a gente é super conhecido. Eu tive agora recente fazendo uma consultoria de novos produtos, de um projeto que a gente vai lançar, e ele fez um estudo de vários programas, não do nosso setor, de outros setores. E aí ele trouxe a paridade de produtos. É absurdo. A percepção do cliente versus quanto que o cliente realmente está ganhando. E quando vem para nós, a gente é o contrário. O cara sempre acha que está ganhando 2 a 3 vezes mais do que realmente está. Puta insight, hein? Puta insight legal.
E aí a gente foi lançando. Então a gente foi incrementando, falando de personas. Então a gente sempre teve claro quem era o mercado. E a gente nunca quis atacar todas. A gente foi atacando uma e fazendo ciclos de empilhamento de personas. E a gente foi trazendo. Lógico que você não acerta sempre. Mas no geral a gente acessa praticamente todo o mercado hoje, depois de 10 anos. E a gente foi incrementando o benefício. Então no primeiro ano eu só tinha uma experiência. Eu não tinha... Não importa, só tinha o pessoal entender o que é uma experiência. Uma experiência. A gente, por exemplo, o ano passado, levamos 150 escritórios de arquitetura para viver uma imersão na maior feira de arquitetura e design do mundo, que é em Milão. E aí o cara não só vai para Milão, que é passagem de hotel, a gente não se posiciona como agência. Ok. E aí a gente também dá um enriquecimento cultural também para ele, educativo. Então a gente, por exemplo, levou o Carlos Ferreirinha, não sei se você conhece ele. Sim, tava aqui. O Carlos Ferreirinha é um dos maiores hoje de gestão aplicada a luxo. E aí a gente montou uma imersão que, por exemplo, o ano retrasado a gente trouxe o CEO global da Dolce & Gabbana Casa para fazer uma imersão exclusiva para o grupo. O ano passado foi o VP da Missoni. Há 3 anos atrás foi a primeira vez que nós fizemos esse movimento. Foi o CEO global da Armani Casa. E aí essa é uma ação. Uma outra ação, a gente fechou um castelo e aí fizemos um jantar com um super... show de música lírica e tal, e com fogos no final. Então a gente envelopou, a gente visitou fábrica, então a gente cria uma imersão. Ou seja, sempre uma imersão, tem uma experiência ali de viagem, mas também tem um conteúdo e uma entrega de enriquecimento para o arquiteto. E o cara mesmo pagando não conseguia, entendeu? Então é um conceito básico de percepção. Então isso foi o que a gente fez há 10 anos atrás. Então a gente sempre teve uma nacional e uma internacional. A gente foi simples, montou... Então essa é a brincadeira. No programa B2B, não adianta você plugar 1000 coisas lá. Por exemplo, eu vou fazer um programa para o meu cliente final. Cara, o cliente final, ele quer ter uma percepção de ganho rápido. Então você coloca cartão de Uber pré-pago, você põe em restaurante, você troca por benefícios de ingresso, porque ele quer ganhar... Ele quer comprar e já poder trocar. Então, a curva de uso do benefício ela é muito menor. Quando vai para o B2B, a venda consultiva, né, que esse cara provavelmente você faz com ele, é uma venda totalmente implicada em educação. Você precisa educar esse cara sobre seu produto. Então, você pode, grande das partes, trazer o benefício como parte de educação do seu produto. Pô, leva ele para sua fábrica com uma imersão XYZ. Você começou a criar outras experiências que ela também conecta. Ela entrega ela conecta com outras coisas, né? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, assim, eu vou tentar sintetizar o que eu entendi do Clube Casa, você fala se eu entendi certo. Você tem a figura do arquiteto na construção civil, perfeito, que é um canal muito importante que traz recorrência para o negócio. Então você conseguiu, o programa de lealdade, ele tem a base no arquiteto, que basicamente o arquiteto ele tem interesse em se manter na plataforma porque ele tem essas experiências, esses pontos, e aí por causa disso ele especifica nos varejistas que são associados ao Clube Casa e que faz com que a roda gire, né? Basicamente assim. Então, o interesse do arquiteto em especificar é que ele ganha ponto, e aí quanto mais ponto, o varejista também tem interesse em se manter no programa, e aí traz mais arquitetos, enfim, o negócio fica... Isso. E aí o lance de tudo isso, que a gente traz o paralelo para o que nós estamos vivendo hoje, é que com inteligência artificial, com o maior repertório, né, principalmente dos times e das empresas, você começa a ter um banco de dados muito grande. Mas dado ele só funciona se você usa, né? Senão ele vira até um problema. Você fica obesidade mental de tanto dash, de tanta informação que você tem lá. E aí você consegue criar segmentações incríveis baseadas na história do seu cliente. Então, o programa de fidelidade, ele se torna o coração pulsante da estratégia. Então, você consegue aumentar a frequência. Eu, como revendedor, posso ligar para o Clube Casa e falar assim, olha, eu queria fazer uma promoção específica e dar o dobro de pontos para você, sei lá, vender um vinílico aqui que está lançando, um sofá. Posso ou não? A gente tem 2 tipos de iniciativa. A gente tem um programa de coalizão, que é o programa que é o meu pai, quando nasceu lá atrás. Então, a marmoraria tá junto com o revestimento, tal, que aí todas elas participam do Clube Casa.
Então, o Clube Casa é o programa que está nos bastidores, mas o programa não é da empresa. E isso tem uma força muito grande, porque o dado também ele é compartilhado entre todos. Então, tem uma força muito grande. Então, iniciativas como essa, a gente sempre faz em grupos regionais. Então, por exemplo, a gente tem operações de 22 estados, são 70 cidades. E a gente tem um time de 130 pessoas, para você entender um pouco da dinâmica. Cada uma das 70 regiões tem um gestor fisicamente local, com suporte na base da administrativa e a tecnologia, que ele vai montando as estratégias de relacionamento localmente para aquele grupo de 10, 15 ou 20 empresas. Então, cada uma dessas regiões tem em torno aí das suas 20 a 30 clientes. E aí, sempre que tem uma iniciativa como essa, não faz sentido fazer individualmente, porque o grupo, ele é um grupo, por mais que a gente tenha 1000 empresas, por exemplo, em Belém a gente só tem 25. E cada uma de um setor, 2 no máximo, 3 lá de cada setor. Então a gente cria campanhas cooperadas entre eles, para eles poderem trocar o cliente entre eles. Legal. E aí a gente tem uma segunda frente, que são os programas proprietários. Isso é uma iniciativa que começou uns 4 anos atrás, porque muitas indústrias me convidaram para fazer consultoria, conselho e tudo mais. Então eu sou um ótimo palpiteiro. E aí eu sou um palpiteiro profissional, né? E aí eu ajudei muita gente de forma indireta, e aí de 2 anos para cá eu montei a Go Loyalty, que é uma empresa do Clube Casa focada em montar programas proprietários. Então a gente lançou agora, por exemplo, o programa da Clube Pormad. A Pormad é líder... É de porta, né? É de porta, é líder Brasil de portas, são incríveis, 1.200 colaboradores, os caras são fora da curva. E aí acabou de lançar o Clube Pormad. E aí o Clube Pormad é um programa com um banco de dados proprietário da Pormad junto aos arquitetos. No ambiente da Pormad, com as estratégias de marketing ligada ao departamento de trade, marketing, comercial da Pormad. Então a gente integra o BI deles, e aí lá eles fazem campanhas de não só de dobro de ponto, mas, por exemplo, se tal produto for vendido, aumenta tal. Então faz de produto... Entra em coisas pormenores, coisas que no Clube Casa você não consegue fazer, porque você tem uma coisa sempre em massa. Então a gente tem a Pormad, eu tenho a Roca, louças em metais. Então tem algumas indústrias que já têm colaborado com a gente para construir essa frente. Eu queria aproveitar esse gancho. Você falou que tem um impacto naturalmente no faturamento do varejista, em aumento de faturamento, tem um impacto na recorrência, porque aí você traz mais perenidade para o negócio. Mas a gente está aqui na NRF em 2025, certo, né? Então, vamos aterrizar nesse Vamos aterrizar agora, juntar as informações. O que você viu aqui que deve impactar os varejistas, os negócios que estão relacionados aí ou associados ao Clube Casa, e como que você pretende se organizar para isso? Enfim, queria que você comentasse um pouco das coisas que a gente viu. Eu acho que o mais... Primeiro, eu vou tentar listar. A gente estava até lá fora falando, o Vitor, que está comigo aí, está vidrado também nesse tema, que são os agentes autônomos. Eu acho que esse é o principal. Então, quando você tem um programa de fidelidade, você tem uma base de dados absurda. Imenso, né? Então, o desafio se eu tenho muito, às vezes eu não consigo também extrair o máximo dela. Então, hoje, o que os sistemas fazem? Hoje, a maioria dos programas tem uns dashboards, tem lá 5, 6 indicadores primários e uns 30 secundários. Então, você faz as reuniões mensais baseadas nesses indicadores e vão tomando as decisões. Quando você traz um agente autônomo, quem não sabe ou não viu, a gente teve... Agente autônomo, basicamente, é quando você tivesse um assistente ali de inteligência artificial que tem acesso a todo, que está plugado, integrado a todo esse banco de dados, e ele vai sendo... ele vai dando sugestões e sendo como fosse... Baseado no padrão de consumo, né? Padrão, isso, preditividade. Por exemplo, eu quero alguém que se comporte como o Thiago, então eu consigo configurar a inteligência artificial para se comportar como o Thiago, alguém se comporte como o Leandro. Como o Leandro, então agora eu tenho um agente autônomo que é especialista em alguma coisa, e aí eu posso mandar ele fazer. E aí o que está acontecendo? Então, se você pegar alguma das ferramentas que eu vi e visitei, por exemplo, você pega lá, tem 100 mil clientes que participam do programa, coloco lá, ele já te devolve. Olha, tem 7 tipos de clientes, eles são assim, assim, assado, baseado no tipo de que você tem. Eu já desenvolvi aqui algumas ações para poder. Né? Esse cara aqui é mais relacional, então precisa se fazer uma visita. Esse cara é mais digital, então traz mais precisão para sua ação. Exato, ele traz precisão, e para nós eu acho que é preditividade. Então a gente antecipa a próxima
ação do cara e a gente consegue. Então, como a gente é uma jornada de vendas, então você tem uma armoraria, um móveis planejados e o revestimento, eu sei mais ou menos qual é a ordem que um arquiteto tende a fazer o projeto. Concorda comigo? Concordo. Então, se eu sei disso, Tá por que na fase não... inicial, a tá gente, indo para acabamento. se ele tá na fase inicial, vamos criar uma já comunicação. mudou móveis. Então, esse é o primeiro. O segundo, falou-se muito de básico bem feito. Mas aí a gente erra um pouquinho quando fala de básico bem feito, porque a gente lembra do básico de 5, 10 anos atrás. Então... O que é básico hoje, né? O básico de hoje não é o básico de ontem. Você não suporta mais 8 minutos esperando o Uber. Então, antigamente você esperava. Então, a gente tem que tomar cuidado. 45 minutos o táxi, eu lembro antigamente. Exatamente. Então, qual que é o lance? Não adianta também eu querer dar prêmio, começar a fazer um monte de coisa, se o básico, que é a entrega, está sendo bem feita, o time está conseguindo. Então, às vezes um programa como esse pode ser um problema também. Então, é porque você cria um canal também muito direto com o seu consumidor. Sim. Então, isso é incrível se você sabe, se você aprende. Eu tive ouvindo a Luísa Trajano, ela falou uma frase incrível, que foi: eu aprendi a escutar o que eu não queria. E quando eu aprendi a escutar o que eu queria, sabe o que ela fez? Porrada. Ela montou um time dentro da Magalu com 12 pessoas que só cuidam das demandas que iam direto a ela. Porque quando ela virou uma pessoa pública, influencer digitalmente, ela falou que todo dia tem alguém comentando que um produto não chegou, que teve algum problema. E aí ela transformou aí ela foi crescendo com 1, 2, hoje ela falou que tem 12 pessoas no departamento dela, dentro do departamento de saque lá, de atendimento ao cliente, que só atende as demandas das redes sociais dela. Que devem ser imensas, né? Por quê? Deve ser imenso. Então ela aprendeu. Então, o programa de loyalty, primeiro de tudo, a base de tudo, tem 3 premissas, que é mente, coração e bolso. Mente, cara, tem que ser bem planejado, tem que ter uma regra clara, tem que ser transparente, a pessoa tem que saber o que ela pode ganhar ou não ganhar. Coração, você tem que criar emoção, você tem que ter um negócio que é muito legal, o prêmio que o cara tá vendo, ele é incrível. Mas será que não é bacana o cara ganhar um prêmio que ele não sabia que ele ia ganhar? Esse é o prêmio que mais engaja, esse é o prêmio que mais transforma e ele é o mais barato. Mente, coração e bolso. E você impõe. E o bolso cara, tem programas incríveis que existem, mas o prêmio que ele dá é uma merda. Então eu gastei uma puta grana com uma agência, com um software, fiz uma campanha de marketing incrível, mas o cliente não vê benefício porque, cara, é muito distante da realidade dele o prêmio que ele tá ganhando. Então, principalmente, quando você alinha esses 3 pilares, você potencializa. Então, olhando na RNRF, eu consigo estruturar o meu planejamento, softwares, porque hoje você tem plataformas muito mais acessíveis para fazer programas, ou você pode usar o seu próprio Power BI, sua própria estratégia, e começar com um programa de meritocracia simples. Olha, os primeiros 10 que atingirem, os 15, você não precisa de uma plataforma efetivamente para dar um start e fazer um MVP dentro da sua empresa. Você pode criar o seu próprio sistema de sellout, que está integrado na sua loja, ou de selim, se você quiser, depende qual a métrica que você quer, ele já pode ser um indicador. Coração, cara, toma cuidado para você não tirar da sua cabeça as iniciativas, é o que você gosta ou o que seu cliente gosta, né? E aí você tem que criar empatia. E a melhor forma de criar empatia é contando história. E foi muito legal, uma das palestras mais legais falou sobre re-storytelling. Então, a gente teve a onda do storytelling e olha que louco esse dado. 60%, 70% das pessoas, agora não lembro exatamente, a WGSN estava falando sobre isso, estão nostálgicas dos anos 90. Elas estão lembrando de coisas que não viveram. Detalhe, mais de metade dessas pessoas não nasceram depois de 2000. Sensacional. Ou seja, as pessoas estão nostálgicas do que não viveram. Exatamente. Então, como é que eu faço para essa pessoa que não viveu? Aí eu vou fazer um cruzamento ao CEO da Burberry, que falou exatamente assim, que a gente muita gente está relançando produtos. Isso está muito em alta. Mas você não é o foco no relançar o produto, não é o foco em relançar o serviço.
É foco você relançar o sentimento que a pessoa sentiu comprando aquele produto. Então, o objetivo do coração é você criar essa conexão. Se você fizer isso com um produto que era relançar com um detalhe diferente e der certo e tal, mas o foco que você tem que ter e tentar pesquisar na sua história não foi o produto em si que você lançou, mas o sentimento no qual o produto causou dentro da... Qual a emoção qual que emoção despertou ou que vai despertar nesse novo contexto, né? E de bolso. nova experiência, né? E bolso. Cara, você não precisa... cada vez que passa, por exemplo, tem várias indústrias, várias empresas que tiveram problemas gigantes de EBITDA por causa de loyalties mal estruturados. Então, por exemplo, pegue o que está em casa, comece contando essa história. O programa B2C, um dos mais aclamados aí globalmente, Starbucks, 10 café ganha 1. Quanto custa para esse cara fazer um café a mais? Se o atendente já está em pé, o outro não sei o que lá. Cara, não adianta você querer dar uma bicicleta. Então teve uma onda de eu sou padaria, eu vou premiar com ingresso não sei o que lá, com... Cara... Foge do seu core, né? Olha o que você tem em casa, veja o que não te dá custo até e tem uma percepção. Empatia com a sua marca. E você desenvolve. Se eu sou um B2C de ponta. Se eu sou um B2B, se eu sou o cara da farinha que vendo para a padaria. Cara, esse cara já é um empresário, mas provavelmente você tem nível de padaria, mas vou dar um exemplo. Se é uma padaria de bairro, é um cara que às vezes ele tem até capacidade financeira, mas ele não tem uma capacidade, ele não criou um repertório cultural. Então esse cara, você não precisa, ele comprou num mês, você vai dar um prêmio para ele. Junta esse fundingzinho, no final do ano, cara, leva ele num show lá no Allianz Parque. E aí, em vez de você... E aí as pessoas começam a entender que, cara, pro dono da padaria não adianta você dar um catálogo de prêmio para ele trocar por bicicleta, por celular e tal. Porque se você fizer isso, ele vai ver que o celular custa 10 mil reais, sabe o que ele vai fazer com você? Fala, cara, me dá em desconto. Prefiro, né? Mas se você fechar um camarote que custa 30 pau no show, nunca vai ter acesso. Que custa 30 pau pra você. Ele tá vendo os ingressos rodar na rua por 5 cada um. E ele vai chegar e falar, caralho, cabe 20 pessoas aqui, 30. Cara, o cara gastou 100 pau. Isso aí. E aí você cria E além de tudo, um dos maiores ativos hoje as pessoas querem estar perto de pessoas que elas admiram. Então, se você é um cara, um fornecedor, a nível global, você é um fornecedor. Cara, o que eu tô fazendo aqui hoje? Cara, admiro o Guilherme me convidou, tô aqui com o Leandro. Cara, eu tô aqui também buscando essa conexão, né? Conexão. A gente ficou aqui fora, vai ter investimento, fez um né? network. Pô, você tem aqui um livro do maior vendedor do Brasil, o senhor Alfredo Soares. Então, tudo isso faz parte do jogo. Então, será que você não é um prêmio? Então, cara, por exemplo, você tem uma das principais empresas de experiência do cliente. Para mim, pô, quanto que custa uma mentoria do Guilherme? Quanto que custa uma imersão com você 3 dias num Tauá, vivendo não sei o que lá? Talvez isso não... Barato. Então, no B2B, a questão... No B2B, a jornada tem que ser média longa, tem que ser coisas de maior valor agregado, onde que a precificação ela não é tão clara e objetiva. Sensacional, Thiago. Uma puta aula de loyalty aqui, principalmente B2B. Acho que a gente vê muito caso B2C espalhados por aí, como você diz, a Starbucks. E porque quando você acrescenta o B2B, você tem um ponto extra, né? Que você acaba, são três bordas de trabalho, não é só a sua marca. Estamos caminhando aqui pro final. Queria pedir, Thiago, assim, ó, o que você vai levar de bagagem aí da NRF 2025, que foi, assim, o principal fato relevante que você viu na feira, assim? Em poucas palavras. O Lee Peterson, que é acho que um dos principais conteúdos que é na consultoria de varejo e tal, ele começou falando sobre slow food. Aí você fala, cara, tá todo mundo falando de fast food, tá todo mundo falando... E o cara falou, slow food, você tem que abraçar seu cliente, tem que fazer devagar. Eu comprei uma calça jeans pra chegar em 2 dias e tá tudo bem. Aí todo mundo... Como assim? Aí ele falou, sabe por quê? Porque vocês já perderam o jogo do fast food. Sensacional. Sensacional. E é verdade. Ele falou, cara, não dá pra concorrer com a Amazon, não dá pra concorrer
Vamos lá, nossa realidade. No Não mercado, dá pra né? concorrer com o iFood mais, não dá pra concorrer com o Rappi. Já foi. Já foi. Pensa diferente. E aí ele falou, cara, é diferenciação, autenticidade. Aí isso não foi ele que falou, e a gente, numa roda depois, discutiu. Sobre ser mais rápido ou mais devagar pro seu cliente. Todo mundo quer atender tudo muito rápido. E pra mim a frase que fica não é sobre ser rápido e nem devagar. É sobre a velocidade que seu cliente quer. Porrada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fidelis, por ter participado com a gente aqui. Eu que agradeço. Thiagão, sensacional bate-papo, viu? Valeu, Voltamos obrigado, aí com a uma mente. honra. Já fico... Ainda tem mais um pouquinho de NRF ainda, né? Alguns Porra. eventos aqui pra participar. Tamo aqui. Bom, agradecer mais uma vez a Stone, Tecla T, JHSF com Trip pelo patrocínio. Time do Bora Varejo aí, sensacional. Estamos aqui agora em Nova York, já vai dar 8 e tanto da noite, fazer Bora. nossa última gravação, super animada aí com o que tem pra aprender. E ansioso pra voltar e aplicar isso tudo nas nossas empresas, viu? Obrigado uma vez, Fidelis. Obrigado uma vez, André. Isso aí. Tamo junto. Obrigado, Um valeu. abraço. Tchau. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.